Bem, boa noite a todos. Hoje continuamos com a parte crueldade do capítulo 7, a lei da destruição. Então, nós começamos semana passada falando um pouquinho dessa parte da crueldade, que é um sentimento, é uma atitude que faz parte de um estágio de desenvolvimento. Nós, em algum momento, vivenciamos esses sentimentos também na nossa vida pretérita, espiritual. Não aqui terrena agora, porque já temos uma consciência desperta, uma consciência que busca o conhecimento do Cristo. Mas todos nós já passamos pela primitividade, já passamos pelos impulsos ali ainda tão materializados do nosso ser. E esse tema aqui fala de uma maldade, uma vontade de ver no nosso irmão não o amor, a alegria, a paz, mas a dor, né? E isso é um estágio de desenvolvimento ainda primitivo, onde esses irmãos não alcançaram contato com a centelha divina interna e encontram prazer somente nas condições materiais do planeta, ainda tendo a alegria e a satisfação com o sofrimento do nosso semelhante. São espíritos que encarnam compulsoriamente, geralmente, não são irmãos que muitas vezes aceitam o encarne. Esses irmãos que agem à base da crueldade são irmãos que não conseguem ter um período ali na vida desencarnada de uma reeducação profunda, como os espíritos passam, e eles muitas vezes desencarnam e compulsoriamente nascem para uma existência que ainda traz sinais de uma animosidade muito forte, não no sentido do animal, mas da agressividade. E a pergunta 755, a equipe de Kardec se dirige aos espíritos e faz a seguinte pergunta: como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Nós associamos a crueldade à primitividade espiritual, mas, na semana passada, nós falamos aqui sobre a condição que estamos vivendo agora, de mudança de condição de vibração planetária, mas onde ainda irmãos são compulsoriamente trazidos para uma tentativa de regeneração aqui na vida material. Na diversidade energética que vivemos, é onde ocorre o nosso maior aprendizado. Seria muito mais serena a nossa encarnação se nós encarnássemos junto a irmãos que vibrassem da mesma forma que nós, que tivessem sentimentos próximos, ideais próximos, que tivessem a empatia que nós acreditamos necessária nesse momento. Mas na diversidade, esses irmãos que ainda trazem a brutalidade espiritual, eles têm a chance da mudança, porque de alguma maneira eles estão aqui lapidando, exercitando o peso da matéria, o despertar da centelha divina que pulsa e clama por um chamado. E estes irmãos, eles são para nós o exercício dos valores cristãos que o alto nos solicita. Então, quando nós pensamos, a sociedade já atingiu uma condição de evolução intelectual, uma evolução tecnológica, uma evolução moral também, que o planeta já desenvolve, e irmãos atuando na selvageria, não só na violência física, mas na violência emocional, na violência dos seus pensamentos, da sua fala, das suas atitudes embutidas ali, buscando a dor no planeta. Então, é necessária a diversidade na nossa condição de evolução.
E essa diversidade nos acompanhará por um tempo ainda, também nos planetas regenerativos, porque não só aqui, mas ali também não está toda a população já desperta na consciência de dominar todos os seus impulsos, ainda que trazem a imperfeição do nosso espírito, do nosso ser. Então, essa diversidade, por mais dura que ela seja, ela é um chamado para nós ao perdão, à aceitação, à resignação e também à constância do nosso progresso. É muito comum quando nós vemos as barbaridades que ainda ocorrem nos diferentes campos da sociedade, nós pensarmos, não adianta, né? Não adianta mais, não tem o que fazer, as pessoas não mudam. Isso é um exercício para nós. Nos calarmos nesse momento, porque é através da nossa resignação pessoal, diária, que nós vamos conseguir calar esse ser que julga, que critica, mas que ainda não aceita que estamos num planeta com tanta diversidade. Então, é um treino para nós. É um treino de silêncio, é um treino de oração a esses irmãos, porque o que eles necessitam, na verdade, é nosso carinho, nosso perdão, nossa compaixão, quando somos, assim, violentados pelos impulsos que outrora nós também tivemos. Nós não sabemos o que nós causamos ao nosso semelhante. Conscientemente, nós, às vezes, achamos que não, mas nós não sabemos, pela nossa imperfeição, o que nós causamos também. Mas aqui é um caso mais específico, de crueldade, de maldade pelo mal, né? O agir pelo mal. Então, precisamos ajudar esses irmãos a despertar a luz, e somente através da oração, do exemplo e do acolhimento. É somente no amor que ocorre o despertar espiritual. Se nós agirmos na violência, na crítica, no ódio, nós jamais conseguiremos auxiliar os nossos irmãos. Então, o que diz a espiritualidade? Do mesmo modo que uma árvore carrega bons frutos, se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens, que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados, podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Quando nós podemos auxiliar a esses irmãos, não só aqui na vida terrena, mas o auxílio aos irmãos desencarnados que também atuam de uma forma cruel. Quando nós conseguimos fazer o nosso evangelho semanal em casa, quando nós estamos aqui dispostos a juntos estudarmos, quando nós buscamos um trabalho dentro da seara, e não só na prática, dentro da nossa doutrina, mas numa prática diária de ação do bem, nós não precisamos temer nem o mal físico, nem o mal espiritual que nos cerca. Nós estamos num planeta violento, e muitas vezes nós vemos nossos irmãos muito inseguros com a crueldade que ainda se apresenta, porque a crueldade faz muito alarde, e as pessoas ainda se amedrontam. E o que muda isso? A convicção de que estamos acolhidos nos braços do Pai, e que só estaremos passando aquilo que energeticamente sintonizamos, ou por atitudes pregressas, ou por provas a serem desenvolvidas na Terra. Então, vamos ter esse pensamento de que estamos envolvidos ainda a esta situação e que o Pai, no seu amor, espera o progresso desses irmãos também através do nosso exemplo. Por isso que nós vamos estudar mais para frente a pena de morte, onde o kardecismo não entende como solução ou atitude cristã,
porque o irmão não tem chance de uma recuperação, nem pelo nosso exemplo, porque nós também estamos sendo brutos ao encerrarmos a vida de um semelhante. E nós só modificamos o nosso caráter, o nosso íntimo, só despertamos as nossas virtudes através do exemplo e do amor. O que desperta a nossa luz? A referência do Cristo, que é amor puro. Então, qual é nosso direcionamento aqui na Terra para continuarmos, mediante tudo que nós passamos, as crueldades, as dores, as diferenças, os medos, o exemplo do amor. E isso se estende a nós, a executarmos uma ação social com amor perante esses irmãos. É fácil? Não. Não é fácil, especialmente quando atingem as pessoas que amamos, ou a nós. Mas é um exercício. Para chegarmos a um planeta de regeneração, o perdão será uma das virtudes cobradas a cada um de nós. Então, eles dizem o seguinte: a natureza primitiva vai ainda aparecer dentro de uma sociedade nas condições que vivemos. Nos mundos regenerativos, nós temos a diversidade, mas a crueldade já não faz mais parte desses planetas, né? Então, pergunta agora 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Sim, né? O processo evolutivo ocorre, e nos mundos de expiação, nós temos irmãos ainda com muitas imperfeições, nós mesmos estamos ali mudando a nossa faixa vibracional, mas com ainda uma série de imperfeições, mas impulsos primitivos de um espírito ainda que não despertou a sua consciência, não é possível, não é? Então, esses irmãos, eles trazem aí com o amor do Pai a possibilidade do encarne. E quantos deles precisariam estar encarnando para que esta reforma ocorresse? E estão aguardando essa oportunidade, né? Então, a humanidade progride, esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão. Gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, aqui no reino animal, também há uma modificação, como ele dá o exemplo. O leão, ele é um animal que só abate a presa para se alimentar. Nós temos animais que muitas vezes, ainda pelo impulso selvagem, abatem demais espécies, mas não as ingerem. Então, até no reino animal, a gente vê essa mudança, como nós já estudamos aqui. Os reinos paralelos também vão ali se lapidando, se aprimorando como o reino animal, tá? Então, agora a gente entra no duelo, né? Duelo é uma coisa que a gente conhece dos filmes, das histórias, da época feudal, da época do cristianismo, os duelos por terras, ali aquele duelo, aqui seria o duelo, não as guerras, mas o duelo proposto, aceito, o duelo como era colocado em muitos momentos da história, como uma forma de mostrar o poder, a força e o mando. Então, a gente desde a época do Cristo vê lá os gladiadores, né, ali sendo treinados para os duelos. Na antiguidade, antes de Cristo, isso já ocorria.
E isso, infelizmente, percorre um grande tempo da história, quanto ali o homem deixar de ter isso como uma prática constante. Nós temos outros tipos de duelos hoje, mas aqui se refere ao duelo proposto conscientemente, a escolha do duelo. Vamos duelar, né? Então, a espiritualidade diz o seguinte, a pergunta, pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não, porque o duelo, ele era consentido, ele era algo proposto pela dupla. Uma disputa buscando o desencarne de um dos elementos, dos jogadores ali da dupla, que é uma barbárie, uma situação ainda de espíritos, de uma sociedade de espíritos, que não haviam despertado essa consciência espiritual e que ainda predominava a brutalidade. A gente vê na fase do cristianismo esses duelos, gladiadores, muitos eram colocados como cristãos ali para duelar, mas já era uma prática, como se diz, esportiva, vamos dizer, da época. Não tem nada de esportiva, mas era uma prática comum na época do Império Romano, né? Então, não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de outrora se consideravam como o juízo de Deus. E nós vamos ver que muitas práticas hoje realizadas por nós, que nós consideramos esportivas, competitivas, também são práticas que levam, muitas vezes, a sofrimentos físicos e sofrimentos, e muitas vezes a desencarne. Corridas com alta velocidade, lutas, disputas fisicamente. Então, lá na frente, nós vamos olhar para trás e também ver nestas atitudes situações que levam a um comprometimento da vida do encarnado. Qual será o nosso olhar no mundo regenerativo ao vermos as lutas de boxe, por exemplo? Uma reflexão para nós. Qual é o nosso sentimento lá no mundo regenerativo ao vermos uma corrida de motocicleta, que as pessoas saem aos 250, 300, nem sei, e que muitas vezes morrem porque derrapam, batem? É um suicídio. É colocar a vida sob a condição da vulnerabilidade, né? Então, toda vez que eu pego um carro e saio a 200, eu posso cometer o suicídio. E serei cobrada por esta prática. Então, lá na frente, hoje a gente olha o duelo com, assim, um sentimento muito triste, né? E nós estaremos com esse sentimento lá na frente de práticas atuais. Então, a espiritualidade aqui reprova veementemente a prática e ainda continua nos dizendo o seguinte, pode-se considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a certeza que sucumbirá? Então, por que a espiritualidade fala que é um suicídio? Ele não pega não se autopune fisicamente, mas ele permite que o semelhante faça isso. Quando eu aceito a agressão livre de qualquer motivo, sem nenhum propósito, eu me coloco, eu disponho a minha vida ao perigo, eu posso estar entrando numa situação de suicídio. Tá? Então, práticas que nós julgamos naturais ali, vamos dizer, comuns, requerem uma reflexão nossa. Assim, quando nós nos expomos a vícios, a situações de perigo, nós não nos resguardamos ao meio que vivemos, nós podemos gerar uma situação que pode entrar no caso de um suicídio, lá na avaliação nossa, na nossa consciência,
Não que a espiritualidade vá julgar, mas lá na frente eu poderia pensar, se eu não tivesse utilizado drogas, cigarro, bebidas, se eu não tivesse me exposto à velocidade, a maus hábitos, será que a minha vida não estaria diferente? Assim é o duelo. Eu exponho a minha vida e é considerado um suicídio para a espiritualidade, né? Ou seja, lá na frente nós vamos nos cobrar de termos lesado a nossa própria vida. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos, ou seja, não tem um mais fraco, outro mais forte, não muda nada. Não muda nada. Eu continuo colocando a minha vida em risco. E vou responder, na minha consciência, pela não oportunidade completa de desenvolver o meu espírito naquilo que eu me propus. Porque interromper a vida, além do magnetismo que vai junto ao corpo, o fluido vital que está ali para uma vida próspera, que vai estar junto ao espírito, fazendo esse espírito se sentir quase que na vida encarnado, todo o sofrimento que envolve o suicídio, a perda da oportunidade da maturação espiritual proposta para esse encarne. As provas que eu vou perder, as missões que eu vou deixar de cumprir, aquilo que eu propus para a minha vida. Se eu interrompo antes, aquela etapa não vai ocorrer. Então, são tantos prejuízos quando nós barbarizamos a nossa vida ao longo da história. Quantas vidas perdidas tão jovens, né? Os arqueiros, as práticas da antiguidade, dos feudais, que eles faziam aquela, era quase como um polo, entre aspas, com aquelas lanças, muitos morriam. Então, para que isso, né? Hoje nós conseguimos compreender, mas na pouca consciência espiritual da época, para nós era normal. Então, eles dizem que, da mesma forma, é um suicídio, e é o quê? Quando eu agrido o meu semelhante num duelo e levo ele ao desencarne. O que eu sou? Eu estou promovendo um assassínio. Eu tirei a vida do meu semelhante disfarçada da ideia de um esporte, de um lazer, de uma prática cultural, mas na vida espiritual eu gerei um desencarne. Claro que, dentro das condições espirituais da época, da evolução da humanidade na época, não seríamos cobrados como seríamos hoje, por exemplo, que já temos uma consciência maior. Talvez eles não tivessem nenhum despertar de consciência neste sentido. Então, a nossa consciência nos cobrará de acordo com a nossa expansão dessa centelha sagrada, dessa gota crística que carregamos, né? Em todos os casos, mesmo quando as possibilidades são idênticas para ambos os combatentes, o dualista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente ao propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria do duelo? O homem guerreava por orgulho, o homem duelava por orgulho, por vaidade. Sempre a mazela da vaidade, do orgulho nos prejudicando. Este é um ponto da nossa ética, do nosso caráter, que quanto mais rápido nós lapidarmos, menos desgaste aos nossos comprometimentos espirituais. Por quê? Tudo está baseado no orgulho. Eu ser o melhor, eu conquistar mais terras, o duelo por uma prática, por uma situação, por uma terra, por uma esposa, enfim, pelo que fosse, não se justifica, né? Guerrear, porque tudo está expressando o orgulho e a vaidade. E os nossos erros, basicamente, estão embutidos na nossa vaidade, na nossa pouca percepção
de que somos muito, muito fortes espiritualmente. E não achamos isso, não temos a fé suficiente para entender a força espiritual que carregamos. E por nos sentirmos fracos, somos orgulhosos. E temos práticas diárias que prejudicam o nosso espírito. Quando tomarmos ciência da força espiritual que carregamos, seremos humildes. Parece um contrassenso, mas não é. Quando nós nos apoderarmos da força espiritual que carregamos, nós seremos cada vez mais humildes. Não teremos medo, não teremos insegurança, não teremos fraquezas que estão escondidas nesses duelos, nessas posses, no orgulho, na vaidade, na cobiça, na fuga pelas paixões terrenas. Né? Que valor tem o que se chama ponto de honra, orgulho e vaidade? Como diz aqui, a chaga da humanidade. Então, é um trabalho contínuo. A nossa matar o orgulho que carregamos. Então, vamos despertar a fé. Vamos trabalhar a nossa fé. Porque o orgulho é o medo, é a insegurança. Então, se a gente tiver fé, não vai ter medo. E não tendo medo, não vai ser orgulhoso. O orgulhoso esconde um homem frágil, né? Um homem que ainda precisa matar o semelhante para se sentir mais forte. Mas não há casos, está na última pergunta do duelo. É algo tão longe assim, né? Duelo, mas a gente tem os duelos atuais ainda, mas aqui está específico em relação ao que ocorria. Mas se não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia, recuar a violência era tido como covardia, sim, naquela época, sim. Mas hoje, quando sofremos a violência e nos calamos, quem é o mais forte? Então, tudo depende da nossa condição evolutiva. Hoje nós conseguimos entender que quanto mais a pessoa berra, mais fraca ela está. Quanto mais ela se mostra importante, mais frágil ela está. Quanto mais ela grita, mais insegura ela está. Hoje nós conseguimos entender isto pela ciência, pela espiritualidade, por tudo. Nesta época, não. Se eu fugir da guerra, se eu fugir do duelo, eu não estou valendo nada. E tinha as perdas dos costumes da época, né? E também da própria vida, que era o mais grave. Então, qualquer duelo, transpondo para hoje, qualquer duelo, qualquer desgaste da nossa saúde, qualquer embate, que não seja de vida e morte, mas nós fazemos isso diariamente, os embates são prejudiciais a nós, eles não têm por que ocorrer. E tem um pensamento muito bonito que eu vou dividir com vocês, que é de Aristóteles, e ele dizia o seguinte, que a grande virtude do homem, isso ele falou 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, ao tempo que ele falou isso, que o homem só seria virtuoso no dia que ele conseguisse ter um pensamento sobre o objeto, ou seja, ter o seu próprio pensamento, aceitar o pensamento, entender o pensamento do semelhante, entender que ele pensa diferente, entender que ele não concorda comigo e conseguir entender que ele pode pensar daquela forma. Então, essa era a virtude para Aristóteles há 500 anos antes de Cristo. Eu penso de uma maneira, o semelhante pensa de outro, eu consigo entender o que ele pensa, eu aprendo com o que ele pensa, eu posso continuar no meu posicionamento, mas eu aceito que ele possa pensar daquela maneira. Parece simples, né, falando, mas como é difícil nós cristãos ainda conseguirmos
É verdade, Vicente, é bem laborioso mesmo. Como é difícil a prática desta sabedoria de Aristóteles. O duelo, deixa eu ver o que a Silvinha escreveu. O duelo ainda existe, não com as pompas antigas, mas de forma informal, quando duas pessoas não se entendem e resolvem puxar as armas para resolver o problema. Ou ainda, quando duas pessoas acham que podem resolver suas diferenças no braço. É verdade, Silvinha. Nós ainda vemos isso. Então, passam-se anos e nós mudamos as leis dos homens, mas o espírito continua. Aqui tinha uma aceitação cultural de fazer o duelo, né? Aqui nesse caso do duelo era uma aceitação, era uma prática cultural. E hoje, que nós já sabemos que isso não tem sentido, como disse a Silvia, nós continuamos a duelar. Então vamos pensar em Aristóteles. Toda vez que a gente quiser bater boca, que a gente ouvir absurdos que a gente vê na sociedade, no meio que a gente vive, no trabalho, na política, vamos pensar. Aquele indivíduo tem o direito de pensar daquela maneira. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu aceito que ele possa pensar daquela forma, por todas as condições que ele vive, e muitas vezes saber que aquele semelhante tem uma compreensão que é superior à minha. Porque nós achamos que sempre nós estamos com a verdade. Mas lá na frente a gente vai ver que nem todas as nossas afirmativas, os nossos pensamentos eram corretos, né? Demora para aparecer a verdade dentro de nós, não é com o outro, para nós. Por isso que a gente está aqui estudando, para ver se a gente consegue despertar esses pontos aí obscuros no nosso espírito, tá bom? Pena de morte, eu vou começar, mas já são 20 para as 9, então eu vou começar e a gente vai parando, tá bom? Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Sim, claro que desaparecerá. Não temos o direito de nenhum juízo em relação ao nosso semelhante no que diz a esfera do desencarne. Só cabe a Deus trazer a vida e retirar a vida. O alto, a espiritualidade, ela executa isso com sabedoria na programação da nossa vida e da nossa volta para a espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela só programa o nosso desencarne após os projetos cumpridos que nós determinamos fazer aqui, as missões, né? Então, a espiritualidade, ela vai programar para nós um projeto em que tem início, meio e fim. Alterar esse trajeto fere o Cristo interno que nós carregamos, o amor ao semelhante. A punição, como muitos países realizam, as punições físicas, não são aceitas. A pena de morte não é aceita por esse Cristo interno. Porque a gente volta ao olho por olho, dente por dente, disfarçado de uma lei ajustada às condições da nossa sociedade. É só disfarce. É a brutalidade pela brutalidade consentida, né? Numa sociedade como se havia no duelo há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Disfarçado, ali, protegido pela cultura da época, hoje protegido pela lei dos homens, ainda se comete a barbárie do olho por olho, dente por dente. Então, o nosso Cristo interno é o perdão e é o amor. Não que não possa haver a reeducação, o direcionamento, o recolhimento desse irmão para o amparo, para que ele não possa, né, as penitenciárias, as situações que não são adequadas como a nossa visão cristã gostaria que fosse, mas necessárias. Mas a pena de morte não pode ser aceita dentro da vibração do amor do Cristo.
E Cristo deu exemplo disso várias vezes na sua passagem pela Terra. Até no último momento, no último respiro, ele deu esse exemplo. Então, a violência, e é triste nós estarmos hoje em 2024 e vermos esta situação em muitos países ainda, e também na nossa sociedade, não aceito pela justiça, pela lei do país, mas também pelas práticas do homem que ainda se vinga pela lei do talião, né? Então, só para encerrar a aula, a pergunta diz assim: desaparecerá? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda distante de nós. Por que ele fala isso? Que não haverá o julgamento do homem pelo homem. Porque nos mundos evoluídos, nos mundos de regeneração, o homem já tem uma consciência tão próxima à sua centelha divina, ele já tem tanto esclarecimento espiritual, que ele consegue identificar as suas faltas. E ele é o primeiro a se cobrar a mudança. Ele é o primeiro a se não punir, mas confrontar com as atitudes erradas. Nos mundos regenerativos, não no começo deles, mas no processo deles, o homem avalia a sua própria atitude na condição de encarnado. Não há prisões, não há tribunais, porque o homem não precisa mais ser avaliado pelo próprio homem. A consciência interna é seu próprio juiz. A consciência interna já está desperta. Aqui não, aqui a gente não tem a consciência desperta. Então, a lei vem e diz, você está certo ou você está errado. No caso da brutalidade. Tá? Então, desaparecerá, como diz a pergunta, desaparecerá a pena de morte e desaparecerá até mesmo o juízo do homem sobre o homem. Tá bom? Os homens não julgarão os homens. Dá uma vontade de chegar lá logo, né? Mas a gente está aqui ainda para todo esse treino, porque nós ainda vibramos o julgamento, nós julgamos o dia todo ainda, em todas as áreas da sociedade nós estamos sempre julgando. E também escondemos isso em forma de crítica. Eu estou fazendo uma crítica, mas eu estou ali condenando o meu irmão, né? Porque aquele que ama, ele exemplifica. Ele não pune, ele exemplifica. Então, é claro que isso é um ideal longe da nossa realidade social. Quando a gente vê o que a gente vê por aí, a gente fala, está muito longe. Mas não. São os irmãos ali compulsórios nascendo e que geram assassínios, geram violências, brutalidades, que terão o seu aprendizado e sua reforma, e nós precisamos orar para que essa reforma seja cada vez melhor e mais rápida para esses irmãos. Se nós não fizermos isso, nós estaremos vinculados aos processos karmáticos desses irmãos. E é o que ocorre. Ainda estamos numa sociedade sofrendo processos karmáticos pela violência brutal de muitos irmãos ainda. Não só no físico, mas no intelectual.